Eu vou falar aqui sobre previsibilidade de faturamento, tá? Eu quero o foco de vocês aqui agora nisso, tá? Porque a gente vai falar sobre previsibilidade, sobre como a gente consegue gerar receita recorrente para a nossa produtora, atendendo outras empresas, principalmente em geração de conteúdo corporativo em vídeo, tá? Esse é o assunto que a gente vai abordar agora, que é a nossa trilha 2 dos assuntos que eu separei aqui para dividir com vocês nessa nossa imersão. Vamos lá, dividir tela aqui de novo. Tem aqui previsibilidade através de estratégia de geração de conteúdo corporativo em vídeo, tá bom? E o que que é uma estratégia de geração de conteúdo corporativo em vídeo? A gente precisa ter alguns nortes para a gente estruturar uma estratégia, um programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo. Por que que isso é importante? Porque se você não tem isso, você só trabalha por projeto. E aí, como o Maurício falou há pouco, ele trabalha lá tocando vários projetos, só que chegou num momento que a gente entrega o trabalho. E, cara, a gente passou por isso aqui na produtora, no início do nosso negócio, tá? O Maico e eu íamos a campo, fechava um trabalho e a gente ia a campo. Às vezes levava tempo para produzir esse material, porque a gente estava no início também, não tinha ali os devidos processos estabelecidos, né? E aí depois a gente entregava aquele trabalho, a gente se olhava, e agora? Vamos em busca de outro? Vamos em busca de outro. Só que entre uma ação de prospecção e o resultado dessa ação tem um delay, tem um intervalo de tempo, de 3 meses, de 6 meses, tem um delay, né? Ainda mais para vendas complexas, para vídeos maiores, vídeos, sei lá, 10, 15, 20 mil reais, dependendo da sua realidade de mercado. Então, a gente entendeu naquele momento que a gente precisaria ter previsibilidade. E aí, por isso, naquele exato momento que a gente dividiu as tarefas, né? Eu acabei assumindo aqui o comercial e aí, bom, preciso criar alguma coisa que nos traga uma receita recorrente para dentro da produtora. E se você não tem, se você só trabalha por projeto, não é aquela sensação de estar enxugando gelo sempre, né? Parece que as coisas não fluem, não evoluem. E aí, qual o perfil de cliente ideal para um programa de geração de conteúdo? Ele tem que ter um nível de consciência mais elevado. Eu identifiquei isso vendendo o programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo. E o que que significa ter um nível de consciência mais elevado? Eu faço uma lista de possíveis clientes que eu vou abordar para oferecer programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo, e eu dou uma olhada lá no Instagram deles, se eles já geram algum conteúdo, se eles já perceberam a importância de se comunicar através do vídeo. Esse é um cliente que já tem o nível de consciência avançado. Então, esse é um cliente que eu posso sim abordar nas minhas estratégias de prospecção. E aí eu tenho que criar um plano de ação para mostrar para esse cliente, né? Lembra sempre que isso aqui foi a virada de chave para eu ir para o mercado e conseguir encaixar com muito mais tranquilidade esses programas de geração de conteúdo. Eu quero voltar no tempo com você, mas voltar muito no tempo. Lembra sempre que a gente evoluiu como ser humano sendo programado para economizar energia. A capacidade de locomoção lá nos primórdios da nossa história era muito grande, né? Era muito grande. A gente sair, a humanidade, o ser humano sair de um determinado lugar, ir para outro, caçar. Então, a gente evoluiu porque o nosso cérebro foi programado para economizar energia. Só que isso aconteceu lá, sei lá quantos anos, mas isso está presente até hoje. Quando a gente vai vender alguma coisa para o nosso cliente, o cliente percebe que ele vai ter que canalizar a energia para nós, cara, uma barreira se levanta na nossa frente entre o nosso cliente e a gente. Sabe por quê? O cliente tem meta para bater, tem reunião para fazer, tem cliente para atender, tem perrengue da empresa dele para fazer. Aí tu chega, ó, tem aqui um programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo para te oferecer. Ah, legal. E o que que eu tenho que fazer? Não, você tem que pensar nos conteúdos que você quer gravar. Não vai para frente. Não vai para frente. Porque aciona aquela capacidade que a gente tem, que a gente nem lembra, mas inconscientemente a gente quer economizar energia. E aí o que que a gente faz? E aí está o ponto de virada. Eu mostro para o cliente que eu tenho um mapa prontinho, prontinho, que é só aplicar na empresa dele. Isso é um botão simples que eu apertei lá atrás, um parafuso que foi apertado, que mudou. A gente chega com o cliente com uma estrutura de apresentação para o nosso cliente. Pronto, que é só aplicar. E como é que faz isso? A gente mostra para o cliente que a gente tem uma estratégia de geração de conteúdo corporativo em vídeo que a gente vai desenvolver durante 3 meses.
durante 6 meses ou durante um ano, vai depender da negociação. Mas o que eu mais percebo é que é 3 meses e depois isso vai se renovando, tá? Até porque o cliente muitas vezes nem quer amarrar um compromisso lá de muito mais tempo do que isso, tá? Então ele faz ali um contrato de 3 meses, de 6 meses ou de um ano, e num contrato de 3 meses a gente vai entregar 12 vídeos durante 3 meses, ou seja, 4 vídeos por mês. Ah, Pedro, mas eu não consigo gravar 4 vídeos por mês. E 4 vídeos em meia diária, você consegue? Vai ter que conseguir, porque o programa de geração de conteúdo prevê isso. E não precisa se assustar, não, porque a gente pratica isso aqui na produtora já tem bastante tempo e o resultado é muito interessante. E como é que você vai fazer isso, tá? Mas antes, eu quero só falar sobre os objetivos dessa comunicação. Lembra sempre, gente, lembra sempre, fique muito atento a isso. A gente precisa demonstrar visualmente para o cliente que a gente tem o domínio daquela situação. A gente tem o domínio dessa situação. Então eu vou dizer para ele que eu vou gerar conteúdos de descoberta, né? Atração de atenção dos clientes dele para fortalecer a marca dele. Depois a gente vai andar pelo funil, domina o funil, domina o funil. Se você sair dessa nossa imersão aqui, dominando o funil, já é uma grande coisa. Aí você vai lá para o cliente para demonstrar esse seu domínio, né, que você entende da jornada de compra do cliente dele, né? Você vai gerar conteúdo de descoberta, vai gerar conteúdo de consideração e vai gerar conteúdo de conversão. O grande objetivo, gente, o grande objetivo é sempre esse: é compra, é conversão, é vendas. Esse é o nosso grande objetivo sempre. O nosso cliente também tem esse objetivo. Por isso que a gente precisa entender como que o cliente dele compra, para a gente pavimentar o caminho entre o cliente dele e o que ele tem para oferecer, seja um produto ou um serviço. Então, tenha a ideia da lógica do funil, nunca mais esqueça. E aí, a gente vai estabelecer trilhas, né, para o nosso cliente também. Vamos fazer 4 vídeos de descoberta por mês? Vamos fazer 4 vídeos de descoberta por mês aqui para a empresa? Conteúdos para falar sobre técnicas, alguma técnica específica que o meu cliente tem lá, serviços ou soluções que ele oferece para o mercado. Aí eu entrego 4 vídeos para ele naquele mês falando sobre conteúdos de descoberta. Depois eu ando, falo 4 vídeos sobre conteúdos de consideração. Mas perceba, gente, perceba. Eu tenho que apresentar uma estrutura visual para o meu cliente. Senão, isso não vai rolar. Se ele perceber que eu vou levar mais um compromisso, mais atribuições, mais atividades para ele, dificilmente vai rolar. Então, eu chego com uma estratégia pronta para ele. E aqui eu já dou, inclusive, as perguntas, viu? Lá no meu modelo de geração de conteúdo que a gente montou aqui, na metodologia que a gente montou e estruturou isso tudo em PDF, eu dou, inclusive, as sugestões de perguntas para passar para o nosso cliente, para ele ver que está tudo pronto, que é só aplicar na empresa dele. Aí depois os conteúdos de conversão, né? Alguns números da empresa, né? Aqui, nesse caso, por exemplo, a gente trabalha com cliente de construção civil. Então, quais os metros construídos, né, pela empresa? Aqui eu quero que o cliente, lá do meu cliente, compre o produto dele. E prova social, né? Eu incluo em todo esse modelo de geração de conteúdo a prova social, ou seja, o cliente do meu cliente falando sobre a experiência que ele teve com ele. Faz parte desse processo de geração de conteúdo. E como é que a gente estrutura isso? Como é que a gente estrutura isso? A gente já mostra para o cliente que a gente vai ter 3 rodadas de gravação. Uma manhã, ó, note, em uma manhã ou uma tarde a gente precisa fazer 4 conteúdos. Pedro, não é possível. É possível e a gente pratica isso aqui. Só que com detalhe, tem que ser muito centralizado ou norteado ou balizado por depoimentos. Depoimentos de clientes. Então, quando a gente vai vender isso para o cliente lá na empresa, sempre vai ter um porta-voz da empresa. Sempre tem. Todas as empresas têm. Um talvez não estabelecido, né? Mas sempre tem aquela pessoa que é principalmente o comercial, né? Então a gente dá foco para esses caras. A gente traz ele para cá. E aí, já com assuntos pré-determinados, estabelecidos, a gente vai marcar, né, essas gravações com o cliente e a gente vai passar ou uma manhã ou uma tarde com ele para gravar os conteúdos da rodada um, rodada 2 e a rodada 3. Mas sempre já saio da reunião ali de fechamento com o cliente com dia e hora já pré-agendado. Joga para agenda
para isso estar no compromisso seu e no compromisso do cliente também. Isso aqui é real, a gente. Isso aqui é o que a gente pratica aqui em Caxias, tá? Vai variar. Eu tenho aluno da mentoria que é de São Paulo, por exemplo. E aí o pessoal fala: não, aqui 3.300 acaba sendo muito barato. Eu consigo praticar mais. Maravilha. O que eu dou aqui para vocês é um norte das coisas. É um norte. E um norte baseado em prática de mercado aonde a gente está inserido. Você vai ter que fazer as suas adequações, as suas adaptações aí. Mas o que que a gente pratica hoje? Esse modelo de geração de conteúdo. O cara nos paga R$ 3.300 por mês. A gente vai uma vez por mês na empresa do cliente para gravar os 4 conteúdos, baseado em fala, em depoimentos, né, em perguntas que a gente faz para eles, e entrega 4 vídeos por mês. Uma vez por mês, durante uma manhã ou uma tarde. Pedro, eu posso encaixar outros programas de geração de conteúdo aí? Claro que sim. É óbvio. Então, olha só, 3.300 por mês, durante 9 meses, não, durante 3 meses, cara, é 9.900 por mês dentro daquele período. E aí eu jogo mais um, porque eu vou trabalhar lá na empresa do meu cliente, vou ir uma manhã ou uma tarde por mês. Todas as outras 21 de um mês de dias úteis, eu vou poder vender para outros clientes. Isso aqui é muito interessante, desde que você chegue com a sua estrutura visível e apresentável para o seu cliente. Faz muito sentido, muito sentido. E eu vou te falar uma coisa, viu? Sem estratégia, nem perca o seu tempo e não faça o cliente perder o tempo dele também e nem perder o dinheiro dele. Ah, quero gravar um reel lá, um vídeo só para minha empresa. Tudo bem, dependendo da situação, vai funcionar, mas é raro funcionar. Agora, quando você chega com uma estratégia de geração de conteúdo corporativo em vídeo para o seu cliente, é muito mais interessante e a adesão é muito maior.